tudo bem? Vamos falar sobre os poderes do Distrito Federal. Estamos falando do artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. É interessante nós sabermos que no DF nós só temos dois poderes organizados e mantidos pelo Distrito Federal. É o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, somente o Legislativo e o Executivo são organizados pelo DF. O Judiciário, ele é organizado e mantido pela União. Então, ele é um poder federal. Tivemos, inclusive, uma questão do CESP, que caiu no concurso do Tribunal de Justiça do DF, que falava: não existe poder judiciário distrital. Verdade, não existe poder judiciário distrital. No sentido de que não existe um poder judiciário organizado pelo Distrito Federal. Por isso que não é distrital. Os únicos poderes distritais que nós temos, mais uma vez, legislativo e executivo. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, venha comigo. Olha só, poderes organizados e mantidos pelo DF. Né? Começa lá pelo artigo 52, depois no 53 vai tratando do legislativo. Então, esses poderes é o legislativo, esse poder é o executivo. São independentes e harmônicos entre si, ok? Então, isso aqui é um conceito lá que nós temos, né, do presidencialismo, que fala com que esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Então, nós temos uma independência, temos uma harmonia, a um ponto de que, olha essa óbvio, é vedada a delegação de competência entre os poderes. Então, nós não podemos ter. E aqui eu lembro aquilo do judiciário que eu falei. Então, atento, aquela regra de delegação que existe lá na União, na Constituição, nós não temos aqui. Então, não existe a lei delegada. É proibido que uma função do Legislativo seja delegada para o Executivo para o Legislativo. Impossibilidade da delegação no Distrito Federal, ok? Vamos juntos? Vamos entrar então no Poder Legislativo. Ele é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Então, Poder Legislativo é exercido pela Câmara, composto por 24 deputados distritais. Aqui é interessante porque o número de deputados distritais é uma regra constitucional. E essa regra constitucional diz que no DF nós teremos 3 vezes o número de federais. Então, 3 vezes o número de federais. Então, se eu tenho 8 federais, 3 vezes 8, 24. Atento, hein, gente? Bem atento aqui. A quantidade de deputados distritais segue uma regra da Constituição Federal, lá do artigo 27. Então, o número de distritais é o triplo do número de federais. E quem define o número de federais é uma lei complementar federal. Então, a Constituição fala que quem vai definir o número de federais é uma lei federal, uma lei complementar federal. E que definiu que no DF teremos 8 federais. Então, se eu tenho 8 federais, automaticamente eu tenho 24 distritais. Teve uma questão de prova que falou: a Câmara Legislativa pode alterar o número de deputados distritais que a compõem? Falso. Nós não podemos alterar, porque essa regra é federal. Se houver uma alteração da quantidade de deputados federais, automaticamente eu tenho uma alteração da quantidade de deputados distritais. Nós não temos controle sobre isso no DF. Isso é uma regra federal. Ok, gente? Vamos continuar. Observe comigo. São representantes do povo. É claro, a Câmara representa o povo, nós estamos naquela regra da proporcionalidade, aquela mesma proporcionalidade que existe para o deputado federal, essa regra, por forma simétrica, se aplica ao Distrito Federal. Então, representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação federal. Outro detalhe importante, hein? Tem que ter bastante cuidado. Legislação sobre direito eleitoral está lá no artigo 22 da Constituição. Então é direito eleitoral, está no 22, logo é uma competência privativa da União. Nós não podemos legislar sobre direito eleitoral. Então as regras de investidura de um deputado distrital, ela é definida nas leis eleitorais. Então é lei eleitoral, que seria, claro, o Código Eleitoral, a lei eleitoral, nada de regra distrital. Tranquilo?
definidos na forma de uma legislação federal, assim que temos a investidura dos deputados distritais. Ok? Vamos continuar. Olha aqui, o mandato de um deputado distrital, ele é de 4 anos. Legal. E inicia com a posse. Perfeito. Então são regras básicas. Deputado tem mandato de 4 anos, começa com a posse, que vamos ver daqui a pouco, posse de um deputado, 1º de janeiro do ano posterior às eleições. E aí vem, a sede é Brasília. Então, a sede é Brasília e, claro, quando eu falo Brasília, eu volto àquele conceito do Distrito Federal. Eu sei que o DF, ele não se divide em municípios e nós temos uma divisão interna em regiões administrativas, das quais uma delas, né, vai ser Brasília. Então, Brasília é um pedaço dentro do Distrito Federal. E aí você fica atento. O DF tem poder e Brasília não tem poder nenhum. É uma divisão interna. Tudo bem, Brasília não tem poder, mas Brasília eu sei que é a capital da República Federativa do Brasil. Brasília não é a capital do DF, tem que estar muito claro pra gente, porque o DF não possui capital. Brasília, um pedaço dentro do DF. Agora, ele é a sede da Câmara Legislativa. Então, Brasília é a sede da Câmara Legislativa. Agora, veio aqui essa óbvia. A Câmara poderá reunir-se, né, temporariamente em qualquer local do Distrito Federal, por deliberação da maioria absoluta dos seus membros. E aí eu tenho que ter muito cuidado, porque posso me reunir fora de Brasília? Posso. Uma reunião temporária? Perfeito. Agora, tem que ser dentro do DF. Caiu numa prova do CESP, sempre do CESP fazendo isso, cuidado com isso. O CESP, numa prova da Câmara Legislativa, falava que a sede poderia acontecer, as reuniões da sede poderiam acontecer em ponto diverso do Distrito Federal. E deu falso, porque jamais diverso do Distrito Federal. Eu posso ser diverso de Brasília, mas dentro do Distrito Federal. Tranquilo? Agora, depende do quê? Maioria absoluta. Se eu tenho 24 deputados, maioria absoluta serão 13 deputados, ou seja, no mínimo 13 deputados decide pela alteração temporária. Vamos ver aqui, maioria absoluta, 13 deputados, é um número fixo, vai nos perseguir toda a lei orgânica. Quando falar maioria absoluta, independente de quantos estão ali, tem que ter 13 deputados. No caso aqui, tem que ser a deliberação, tem que ser a votação de 13 deputados para que possa decidir por uma mudança temporária da sede da Câmara Legislativa. Em que caso? Olha os casos. Motivo relevante, conveniência pública ou em virtude de acontecimento que impossibilite o funcionamento. Então, se houver relevância, se houver conveniência pública, interesse público ou impossibilidade de funcionamento, a Câmara vai se reunir em ponto diverso de Brasília, mas dentro do Distrito Federal, ok? Por decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa. Perfeito! Vamos continuar, vamos ao item 5, legislatura. Eu tenho que ter cuidado, porque vão ser 2 conceitos que vão aparecer. Um é legislatura, o outro aqui na frente, ó, sessão legislativa. Eu não posso confundir legislatura com sessão legislativa. Voltando aqui, estamos falando do artigo 55 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Bom, gente, detalhe. Olha para mim. Legislatura é um período de 4 anos. Esse período de 4 anos coincide com o mandato de um deputado. Quando eu falo que o deputado tem um mandato de 4 anos, que começa com a posse, eu tenho que saber que a legislatura é um período de 4 anos que começa com a posse. Então a legislatura coincide com o mandato de um deputado. Algumas provas colocam pra gente, o mandato de um deputado distrital é de uma legislatura. Perfeito, já caiu isso, verdadeiro. Então se começa no dia 1º de janeiro, é um período fixo que vai até o dia 31 de dezembro do 4º ano. Isso é legislatura, ok? Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Vamos ver isso aqui no quadro. Olha só, aqui está escrito no dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Perfeito? Então, cuidado, vai começar lá no 1º ano, vai até o último ano, que seria o 4º ano de um mandato. Tranquilo? E aí eu tenho a sessão legislativa.
Essa sessão legislativa, e na verdade esse 15 de dezembro veio para cá, esse 15 de dezembro ele tinha que estar aqui, né? Ok? Mas tudo bem, não atrapalhe nada, só saiba que não é aqui. E olha só, sessão legislativa. Sessão legislativa, ele é um período anual. Então a sessão legislativa é um período anual de trabalho legislativo. Então, dentro de uma legislatura, eu vou ter 4 sessões legislativas. Quando eu falo só sessão legislativa, que é um período anual, é sinônimo de sessão legislativa eu chamar sessão legislativa ordinária. Então, quando ele fala sessão legislativa, ele vai estar se referindo à sessão legislativa ordinária. Atento com esse nome. Sessão legislativa é sessão legislativa ordinária. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque vai aparecer uma sessão legislativa extraordinária para a gente que eu não posso confundir. Então, se falar só sessão legislativa, eu sei que ele está falando da sessão legislativa ordinária, que é um período anual de trabalho legislativo. Perfeito? E aí eu tenho que ter cuidado. Quando é que começa a sessão legislativa? Se é anualmente. Sessão legislativa, olha só, cuidado aí, é porque na hora de digitar veio aqui desformatado, e quando ele coloca aqui é dia 1/2, perfeito, não vai ter problema nenhum, até porque vai estar aqui embaixo, vai estar escrito, vamos ter bastante cuidado, ok? Ó, sessão legislativa, se você olhar aqui, é 1/2 e vai até o dia 30/6, 1/8 até o dia 15 de dezembro, ok? Era para facilitar, porque não escrever acabou ficando errado. Perfeito. Eu tenho que entender que a sessão legislativa anual ela é formada por 2 períodos. Um período aqui e um período aqui. Um período antes do recesso. Aqui tem um recesso no início, começa o ano no dia 1º de janeiro. Então, um período anterior ao recesso aqui. Então, eu vou ter esse período aqui, ó, pós o primeiro recesso, antes de 30 de junho. E vou ter um outro período aqui, ó. Então, a sessão legislativa ela é do dia 1º de fevereiro, aí eu vou até o dia 30/6, e a sessão legislativa ela continua 1º/8 a 15 de dezembro. Então, sessão legislativa é isso. Isso e isso. Cuidado! Isto é uma sessão legislativa e se você observar, as datas na Constituição não batem. Lá na área federal, a sessão legislativa é diferente. A sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro, lá, e vai até o dia 22 de dezembro. Ou seja, ela reduz o recesso. A Câmara Legislativa não. É do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de junho, 1º de agosto ao dia 15 de dezembro. Isso é a nossa sessão legislativa anualmente, todos os anos. É claro que vai ter momentos em que eu vou prolongar essa sessão legislativa. Vai ter uma punição. Em que caso que vai ter a punição? Em caso de algumas leis orçamentárias. Então, cuidado para a prova. As leis orçamentárias podem influenciar numa sessão legislativa. É isso que tem que saber para a prova. Agora, fique atento, não vacilem, olha de novo para o quadro. A sessão legislativa é do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro. Logo, existe recesso no início do ano, existe recesso no meio do ano, existe recesso no final do ano. Ok? Sessão legislativa é só aquilo. E aí ele vem e coloca: as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingo ou feriado. Ok? Claro que se eu tiver marcado alguma reunião que vai cair em uma dessas datas, ou dia 1º, ou dia 30, ou dia 1º/8, ou dia 15 de dezembro, essas 4 datazinhas, se por acaso essa data for um feriado, for um domingo ou um sábado, eu passo para começar a reunião, não a sessão sempre começa naquela data, dia 1º de fevereiro, no dia 1º/8, sempre começa ali. Eu só vou passar alguma reunião marcada para o próximo dia útil subsequente, para que não precisa fazer a reunião no feriado. Detalhe, ok? Agora vamos aqui ao que interessa. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Então, interromper uma sessão. Vamos relembrar mais uma vez. Esse exercício é importante. Ó. Eu começo a sessão legislativa no dia 1º de fevereiro, ó, bem mais claro. Vou até o dia 30 de junho. Aqui eu entro de recesso. Mas a sessão legislativa ela continua depois, porque eu falei que era 1º de agosto a 15
de dezembro. Então a sessão legislativa ela continua. Então eu vou interromper ela quando? Aqui. Aqui eu interrompo a sessão para um período de recesso, para depois ela voltar no dia 1º de agosto. Então quando eu falo que a sessão legislativa não será interrompida, ou seja, eu chegar no dia 30/6, eu não vou interromper ela se não tiver aprovado o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, ou seja, a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Em outras palavras, o que ele quis falar é que eu tenho até o dia 30 para aprovar a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Se no dia 30 eu não aprovar, eu não terei recesso no meio do ano. Ok? Aí ele chega no final aqui e fala um segundo momento. A sessão legislativa não será encerrada. Então se aqui interrompe, encerra no dia 15 de dezembro. Então encerrada no dia 15 de dezembro. Não será encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. Que projeto de lei do orçamento é esse? É a famosa LOA, Lei do Orçamento Anual. Projeto de lei do orçamento é a famosa lei do Orçamento Anual, a LOA. Então eu tenho até quando para aprovar a LOA? Eu tenho até o dia 15 de dezembro para aprovar a LOA. Se não aprovar, não encerra. O que significa? Não vai ter recesso no final do ano aqui, enquanto não aprovar, ok? Então, isto é importante. Mas eu ainda estou na dúvida. Se você estiver na dúvida que a sessão começa no dia 1º de fevereiro, vai até o dia 30, no dia 30 interrompe ela para um recesso, mas não vai interromper se não aprovar a LDO. Depois, se aprovou, aí entra de recesso, legal. No dia 1º de agosto começa a sessão legislativa ordinária, termina no dia 15 de dezembro, então ela encerra no dia 15 de dezembro. Se chegar no dia 15 de dezembro e não tiver aprovado a LOA, a Lei do Orçamento Anual, eu não vou encerrar a sessão. Se você ainda está na dúvida que eu tenho que aprovar a LDO até o dia 30/6, que eu tenho que aprovar a LOA até o dia 15/12, que são duas leis orçamentárias, Lei das Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual. Está na dúvida ainda? Eu vou dar mais uma chance. Olha essa esquematização para você não errar. Existe 3 leis orçamentárias, mas apenas 2 influenciam no orçamento. Qual é a lei que eu não estou falando aqui? Eu não falei do PPA. O Plano Plurianual eu não falei? Não. Por quê? Porque ele não vai influenciar na minha sessão legislativa ordinária. Então, gente, atento. Eu tenho 3 leis orçamentárias. Eu tenho o PPA, o Plano Plurianual. Eu vou ter a Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, Lei do Orçamento Anual. Das 3, a primeira, o PPA, Plano Plurianual, não influencia na minha sessão legislativa ordinária. Influencia. Agora, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a LOA influencia. Em que sentido? Se eu não aprovar ela até determinada data, eu não tenho recesso. E eu tenho que ter cuidado que qual é a data que eu tenho que aprovar isso que o examinador vai querer de você. Ok? Se ele cobrar isso, venha comigo, observe então mais uma vez. Eu tenho até quando para aprovar a LDO? A LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, eu tenho até o dia 30/6. E se eu não aprovar até no dia 30/6? Não vai interromper a minha sessão legislativa, significa que eu não terei recesso no meio do ano. E a minha LOA, eu tenho até quando para aprovar? Tem até o dia 15 de dezembro. E se eu não aprovar? Se você não aprovar, você não vai encerrar a sua sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária. Ok? E agora sim, espero que você esteja agora muito claro isso para você, esquematizado, porque isso é importante para uma prova. Ok? Vamos continuar, venha comigo, vamos dar uma olhada agora na famosa sessão legislativa extraordinária. Nós falamos que existe uma sessão legislativa ordinária, ou apenas sessão legislativa, e eu falei, cuidado com o ezinho, porque eu tenho uma sessão legislativa extraordinária. Ela tem um sinônimo, ela é chamada de convocação. Então a sessão legislativa extraordinária é a famosa convocação extraordinária. Então pode ter uma convocação durante o recesso? Pode. Eu só tenho sessão legislativa extraordinária durante o recesso. Posso ter uma convocação? Pode. O que eu tenho que saber, gente, para a prova? Olha só, eu tenho que saber quem é que pode convocar e em que caso que pode convocar durante o recesso. Então, quem é que pode convocar e em que caso pode convocar durante o recesso? Aqui é diferente.
Aqui eu estou falando no período de recesso, não é mais a sessão legislativa ordinária. São trabalhos que acontecem durante o recesso. Eu terei uma sessão legislativa extraordinária ou apenas uma convocação extraordinária. Tranquilo? Então vamos comigo. Tem que ficar muito claro isso aqui para sua prova. Olha só, quem é que pode convocar? Ó, o presidente da Câmara pode convocar. O governador pode convocar. A maioria absoluta, eu já falei, quando é maioria absoluta são 13 deputados. 13 podem fazer a convocação. Um terço dos deputados, um terço de 24, são 8 deputados. Interessante, né? Em alguns momentos eu preciso de 13 assinaturas para convocar. Em outros momentos vai me bastar 8 assinaturas. Então depende do caso. A mesa diretora pode convocar durante o recesso. Ok? Então esses poderiam convocar durante o recesso. Tem que saber o quê? Em que caso? Quando eu falo presidente da Câmara Legislativa, a gente já sabe que é aquele deputado que foi escolhido para presidir os trabalhos da Câmara. O governador, perfeito, maioria absoluta 13, um terço legal. Mesa diretora. Mesa diretora vão ser 5 deputados distritais que conduzem os trabalhos da Câmara Legislativa. Quando eu falo em mesa diretora, eu estou falando em presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, primeiro, segundo e terceiro secretários. Eu tenho lá o primeiro secretário, o segundo secretário e o terceiro secretário. São 5 deputados escolhidos para conduzirem os trabalhos da Câmara. Eles podem convocar durante o recesso? Podem convocar. Então, atento nesse quadro. Quem convoca? Presidente da Câmara convoca em caso de estado de sítio, estado de defesa ou no caso de intervenção federal. Convoca se houver prisão de deputado durante o recesso e para dar posse ao governador e vice durante o recesso. Então, isso é claro, tá, gente? Muito atento. O presidente da Câmara vai convocar nos casos de estado de sítio, estado de defesa, intervenção, prisão de deputado e se houver posse do governador durante o recesso. Fique bem claro, isso quem faz a convocação é o presidente, atribuição dele. Tranquilo? Vamos aqui. E o governador? O governador convoca a casa se houver urgência ou se houver um interesse público relevante, né? Então, em caso de urgência ou de interesse público, o governador convoca durante o recesso. 13 deputados podem convocar urgência ou interesse público. Perfeito. Agora, se for crime de responsabilidade, a convocação se dá ou por um terço dos deputados ou pela mesa diretora. O que é crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, eu já falei na aula passada, é o famoso impeachment do governador. Então, se houver um impeachment do governador, algum ato que ele cometeu, e aí eu tenho que ter cuidado, porque impeachment são aqueles casos, né, governador descumprir as leis, descumprir decisão judicial, não dar segurança ao Distrito Federal, então cabe crime de responsabilidade. Então, durante o recesso, esse caso poderá ser convocado ou por um terço ou pela mesa diretora. Tranquilo? Então, fiquem atentos. Esses casos são taxativos previstos na nossa lei orgânica e eu tenho que estar muito esquematizado, porque quando cai, ele quer saber. Ok? Agora, atento. A Constituição, é você que está estudando para um concurso que vai cair também direito constitucional, e direito constitucional tem algumas normas que se aplicam de forma simétrica ao Distrito Federal, mesmo não estando escrito na lei orgânica. Cuidado aqui, viu? Durante o recesso, não há de se falar em indenização aos deputados pelaquela convocação. No passado tinha e acabou isso. Então não existe parcela indenizatória durante o recesso, ok? Não se ganha nada pela convocação durante o recesso. Tranquilo? Agora, atento, né? Eu só posso só posso deliberar durante o recesso as matérias que estão previstas no ato de convocação. Se convocou, foi para quê? Foi para votar isso? É só isso que eu voto. Outra coisa não. Por quê? Porque o recesso é sagrado, né, gente? Pelo amor de Deus. Ok? Vamos aqui dar uma olhadinha. Na sessão legislativa extraordinária, ou seja, durante a convocação da Câmara, somente delibera sobre matéria para a qual tiver sido convocada a casa. Perfeito? Senhores, CPI, chegamos agora ao momento da Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 58, parágrafo 3º da nossa lei orgânica. Atenção, viu, gente? CPI
é nada mais do que uma das funções da Câmara, e alguns doutrinadores incluem, né, porque a Câmara tem tanta função de fazer leis quanto a função de fiscalização, essa é a parte da função de fiscalização da Câmara Legislativa. Então se cria uma comissão parlamentar de inquérito para poder investigar, pode ser tanto um acontecimento público como um acontecimento privado. Então a gente vai ver que a CPI ela investiga o poder público, mas ela investiga também a iniciativa privada. O que tem que ter aqui é um assunto de relevância para o Distrito Federal. Se for relevante, a população do DF, a CPI poderá atuar, ok? Então vamos comigo, quais são aqui as regras de uma CPI? Requerimento, assinado por 1/3 de deputados, assinado por 8 deputados. E aqui eu tenho que ter cuidado, porque o STF, quem é o STF? O Supremo Tribunal Federal, decidiu que a CPI segue a regra do direito das minorias. E o que seria o direito das minorias? Não precisa votar. Basta o requerimento assinado por 8 deputados distritais, eu posso abrir, está apto a abrir uma CPI. Desde que tenha os 2 próximos requisitos. Então basta o requerimento? Basta. Mas tem que ter um fato determinado e um prazo certo. E o que seria o fato determinado? Fato determinado é o que eu acabei de falar, é um acontecimento relevante para a vida do Distrito Federal. Então, fato determinado é um acontecimento relevante para a vida do Distrito Federal, que seja previsto no requerimento de criação de uma CPI e que seja um fato específico. Não posso ter um fato genérico para se abrir uma CPI. Fato determinado tem que ser específico. Eu quero investigar uma corrupção em determinado órgão, eu quero investigar determinado cartel. Perfeito! Eu não posso falar investigar a corrupção no DF. Não pode ser genérico. O fato tem que ser determinado, tem que ser caracterizado, tem que ser específico. E tem que ser um fato que envolva a população do Distrito Federal. E fique atento, esse fato pode ser tanto público quanto privado. Ele tem que ser um fato que influencia diretamente a população do DF, ok? E prazo certo. O que é um prazo certo? Eu não vou fazer uma CPI sem prazo. Vamos investigar até o final do mandato, vamos investigar X sem nenhum tempo, vamos manter uma comissão de investigação permanente. Negativo. Dê um prazo. Quantos dias? 50, 60, 70, até 120 dias? Qual é o prazo que você quer? Você vai estipular no requerimento o prazo certo. O que eu tenho que ter cuidado, e aí não vai estar aqui, vai estar no regimento interno, e vai estar em decisões do STF que a CPI pode ser prorrogada. E o STF decidiu mais ainda. Posso prorrogar a CPI quantas vezes quiser, desde que não ultrapasse uma legislatura. Ou seja, durante 4 anos eu posso prorrogar várias vezes uma CPI. Eu não posso abrir uma CPI e vai ficar 4 anos aberto. Não. Eu vou abrir uma CPI por um determinado prazo. Agora eu posso prorrogar essa CPI por várias vezes para poder concluir os trabalhos. Detalhe, não se ultrapassa uma legislatura. Acabou a legislatura, a CPI acabou. Tranquilo? E mais uma regra aí de CPI, né? O STF disse que basta a gente ter um texto de assinatura para se abrir uma CPI. Legal. Só que o STF disse que várias CPIs ao mesmo tempo podem atrapalhar os trabalhos de uma casa legislativa. Então, a nossa jurisprudência, no sentido de que as casas legislativas, no caso a Câmara Legislativa, pode limitar a quantidade de CPIs em funcionamento ao mesmo tempo. Isso não é inconstitucional, limitar a quantidade de CPIs, ok? Para que possa ter um bom andamento dos trabalhos do Poder Legislativo. Tranquilo? Ou seja, não tendo limitação, eu posso abrir quantos CPIs quiser. Agora, tendo limitação, no caso da Câmara Legislativa, são 3 CPIs ao mesmo tempo, uma quarta, aí ela pode ter restrições, pode exigir que seja aprovada pelo plenário da Casa, maioria absoluta, não é inconstitucional, ok? Mas a CPI, em regra, basta um texto de assinatura. Vamos aqui comigo, vamos olhar então, nós temos agora então, vamos relembrar aqui, olhando aí, eu preciso, CPI, tem um requerimento assinado por um texto, tem um fato determinado, caracterizado, um fato específico, perfeito, e tem que ter um prazo certo. Maravilha. Poderes de uma CPI. Tranquilo? Próxima aula iremos falar sobre os poderes, como é que uma CPI pode agir, como é que funciona isso. Vamos falar sobre perda do mandato, vamos falar sobre licença parlamentar, ok? Então, te aguardo na próxima aula, na sequência. Fique atento e vamos lendo esses artigos, hein?
artigo aí, eu estou agora aqui no artigo 68, que era a CPI, vou entrar depois ao 61. Tranquilo? Até a próxima aula. Valeu, gente.